Nós vamos ter que continuar analisando a temática do nazismo aqui no programa, porque hoje o mais importante, o mais influente podcast do Brasil é alvo de uma enorme polêmica em torno da manifestação de um de seus donos, o Monark, que é conhecido, é notório, é uma figura famosa e, portanto, e daí por que repercutindo tanto, ele tem responsabilidades. Afinal de contas, ele fala para uma massa, ele fala para um conjunto muito amplo da nossa sociedade. É uma pena que essa responsabilidade não se traduziu no compromisso de estar bem informado, no compromisso de ter referências culturais, no compromisso de ter leituras. Não. Este moço, o Monark, ele faz da sua ignorância galopante, da sua ignorância alastrante, um meio de vida. E parece se orgulhar disso. Ele se comporta como um moleque. Um moleque à parte do mundo. E o problema é que, mesmo sendo esse moleque à parte do mundo, esse ignorante que não tem referências, sai a opinar sobre assuntos que desconhece, sobre assuntos que não compreende, e sem ter a devida noção de que aquilo que ele fala tem consequências. Aliás, há um livro famoso e importante do pensamento liberal conservador, que é exatamente esse. O título se chama Ideias Têm Consequências. As ideias não saem pelo mundo anódinas, impassíveis, não, elas acabam se traduzindo em dados da realidade. Isso diz respeito, inclusive, à existência humana. As ideias moldam o mundo para o bem ou para o mal. E é exatamente por isso que nós devemos, principalmente quando temos acesso a meios para formar opinião, ter o compromisso em saber o suficiente sobre o que está se falando. E claro, fazê-lo de forma absolutamente transparente, balizada em fatos e com conhecimento de causa. Antes, aqui no apito, o Vinícius Sinotti, nosso colega, vocalizou uma opinião que é também de muitos outros, a qual subscrevo. O lado pernicioso da internet foi ter dado voz a todo tipo de idiota. Existe um lado virtuoso, facilitou a comunicação, diminuiu as fronteiras, aproximou as pessoas, possibilitou o trânsito de informações, mas exatamente por ter esse lado virtuoso que é importante e que tem que ser mantido, também tem um lado pernicioso que precisa ser combatido, que é esse da malícia, da ignorância, da desinformação. E eu tenho tratado disso continuamente aqui no programa, e eu acho que é um dos aspectos mais negativos do momento atual do mundo, a perversão do que se conceitua liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão virou qualquer coisa. Hoje tudo é liberdade de expressão. Você pode ir na internet e pregar o genocídio. Pode pregar a violência explícita. Pode pregar o golpe de Estado. E isso vai ser tomado por muitos como liberdade de expressão. Um direito que tem que ser renovado e que tem que ser sim garantido, mas exercido com responsabilidade. Nenhum direito é absoluto e nenhum direito pode ser exercido de forma irresponsável.
Porque ele pode servir ao seu oposto. E no caso aqui, em questão, a ideia de que todas as correntes de pensamento na democracia devem ser aceitáveis, incluindo aquelas que têm como pressuposto a destruição da democracia em si e, mais do que isso, a destruição do ser humano. Não. Isso não é algo que possa ser tolerado pelas democracias. A ascensão de um grupo político ao poder, que tenha como base, como bandeira, como ponta de lança, o estabelecimento de uma sociedade balizada em raças superiores e inferiores, em que direitos são anulados, em que a pregação da morte é traduzida na militância diária, não, isso não encontra base dentro do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é um regime de compromissos entre os indivíduos. E existem norteadores de caráter moral que precisam ser devidamente defendidos. E é exatamente por isso que as sociedades democráticas não podem tolerar os grupos políticos que se valem dos seus pressupostos para destruí-las. As democracias não podem sofrer a ameaça de grupos que, uma vez no poder, destruiriam a democracia. Aliás, esse foi o grande erro da política alemã dos anos 30, na República de Weimar, em que se tolerou a ascensão do partido nazista, mesmo ele se valendo da propaganda beligerante contra minorias e contra o regime democrático vigente, então, naquele país. Quando um parlamentar sobe na tribuna da Câmara dos Deputados para pregar golpe de Estado, ele não está dando uma opinião, ele está cometendo um crime. Quando um presidente de partido político usa o espaço do seu partido para pregar golpe de Estado, ele não está defendendo a liberdade de expressão, ele está cometendo um crime. Quando um presidente de partido político faz um vídeo nas redes sociais ensinando a matar policiais, ele não está usando os pressupostos da liberdade de expressão, ele está cometendo um crime. Da mesma maneira, o sujeito que propaga um ideal racista de mundo não está usufruindo da liberdade de expressão, ele está cometendo um crime. E isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito límpido. Isso tem que ser reluzente. Não. Ser contra os judeus, ser contra os negros, ser contra os gays, ser contra os cristãos, ser contra qualquer tipo de grupo, minoria, não é uma opinião, é um crime, e um crime contra a humanidade. Eu escrevi há pouco no meu Twitter: o Holocausto, que foi o processo de assassinato em massa dos judeus, ele não começou quando a primeira câmara de gás foi ligada. Ele não começou nem mesmo no primeiro fuzilamento. Não, ele começou muito antes. Ele começou com a propaganda antissemita, massificada, através de pessoas que, abre aspas, exerciam a sua liberdade de expressão. E eu vou pegar aqui o panfleto nazista mais famoso da história, o Der Stürmer, editado por Julius Streicher, que antecedeu inclusive as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg de 1935 foram as leis que cassaram os direitos dos judeus. Posteriormente a isso, houve o exilamento, a concentração dos judeus em guetos, posteriormente nos campos de concentração, e daí as mortes em massa. Mas o Holocausto propriamente dito, ele começa com a propaganda de ódio contra os judeus, que era exercida através exatamente
da publicação de opiniões. Como, por exemplo, esta aqui. Eu vou mostrar aqui na live. Eu não sei se tá pegando bem, Juan. Essa aqui é a capa do Der Stürmer, de 1934. Uma das edições. E aqui, o jornal pergunta quem é o inimigo. E o inimigo é o povo judeu. E a charge que ilustra a capa mostra o judeu com a sua propaganda, vejam ali a estrela de Davi, enquanto a Europa chora a morte de seus filhos. Ou seja, a charge cria um monstro, um inimigo, que obviamente tem que ser combatido. Da mesma maneira, vamos daí para 1936, pós-leis de Nuremberg, uma outra capa do Der Stürmer, em que o judeu é caracterizado desta maneira. Ele está engolindo pessoas. Ele está simplesmente se alimentando dos demais cidadãos da sociedade. Ele está destruindo a população de um país. Isso tudo consistiu na primeira etapa do Holocausto, que foi a desumanização de uma população. No caso aqui, a população judaica. Há um livro do Primo Levi, que aliás foi um sujeito que sobreviveu aos campos de concentração, que é um estudo exatamente sobre o que é o ser humano. Exatamente porque o nazismo se valeu da desumanização dos judeus para aniquilar qualquer culpa quando da morte deles. Ora, se você não está matando um ser humano, então você não está cometendo um crime. Então era preciso primeiro desumanizar os judeus. E como se fez isso? Com propaganda. Muita propaganda. De modo que se criou um clima no país. Um clima que resultou na cassação de direitos e depois no extermínio das pessoas. Ao contrário do Monark, eu sempre recomendo livros para o meu público, não para me exibir, para dizer que eu me instruí, que eu sou uma pessoa que gosto de vomitar referências para me fazer de sabichão. Não, eu recomendo livros porque eu acho que o público tem que ter uma amplitude de conhecimentos, que é exatamente a pesquisa desses assuntos que vai conferir. Então eu vou recomendar aqui, para começo de conversa, o livro Purificar e Destruir. Esse livro aqui. Do Jacques Semelly, que é um francês. Ele faz um estudo político da natureza dos massacres coletivos. Dentre os casos históricos que ele analisa está o do regime nazista. Mas não apenas. Ele também fala da Iugoslávia, do Milosevic. Agora, vejam só o que ele escreve na página 122. Olha só, Juan. Isso aqui tá nesse livro, Purificar e Destruir. Ele fala do papel da propaganda na criação, obviamente, do genocídio. Abre aspas. Uma característica da propaganda é a criação de um clima pernicioso, fornecendo o tom da violência com o uso de slogans e imagens. Ela diz publicamente que a violência é possível, para não dizer autorizada, contra os inimigos internos. Como observou Philip Braud, os discursos de ódio, a exibição de patentes arrogantes de superioridade estabelecem, com o tempo, uma autorização de violência contra vítimas designadas como bodes expiatórios. Fecha aspas. Vamos ouvir agora o trecho da fala do Monark no Flow Podcast. Escutem. A gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim.
Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que Mesmo é a existência liberdade do do outro. outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um Mas não partido é injúria, a nazista injúria se alma fere injúria, no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. Essa que vocês ouviram é a deputada Tabata Amaral. Notem, o que esse moço precisa, antes de qualquer leitura, é um pouco de civilidade. É aula de civilização. É aula de convivência social. É aula de sociedade. Meus amigos, na democracia, pressupõe-se que eu e o Juan, por exemplo, discordemos em relação a uma miríade de assuntos. O Juan pode ser a favor de mais intervenção do Estado. Pode achar que a regulamentação é importante para a segurança jurídica. Eu posso considerar o oposto. Eu posso achar que o Estado ele é um inimigo do desenvolvimento, que a sua letargia leva a sociedade ao subdesenvolvimento. Agora, vejam vocês. Ser contra um judeu não é uma posição. Ser contra um judeu é um crime. Você pode ser a favor ou contra a reforma trabalhista. Você não pode ser a favor ou contra um judeu. Você não pode ser contra a favor um negro. Entenderam que não são assuntos que estão no mesmo campo? E que, ao promover estas ideias, você necessariamente cai no ambiente de virulência e de desumanização dos grupos, porque a vitória destas, como diz o Monark, por ora minorias, representa a ameaça objetiva, real, à existência dos grupos que eles combatem. Portanto, a minha vitória no processo democrático não simboliza apenas a sua derrota, representa o fim da sua existência. O Monark, ele publicou um vídeo agora nas suas redes sociais dizendo que ele estava bêbado e que ele pede desculpas e compreensão. Moço, o senhor fala para um público de milhões de pessoas. Ao invés de afundar-se na cachaça, antes de falar para milhões de pessoas, vá estudar pelo menos o Almanaque da Mônica. Comece por aí. E para encerrar, 2 outros livros que eu acho que são importantes e eu vou recomendá-los aqui. Um é mais difícil de encontrar, mas eu acho que vocês, se procurarem, acham em sebos. É esse estudo do Michael Mann chamado Fascistas. Tá? Ele fala sobre a origem dos movimentos nazifascistas na Europa no período entre guerras. Esta é a primeira parte, é um volume duplo. Não é fácil de encontrar, mas nos sebos virtuais vocês encontram. Fascistas, do Michael Mann. E este último aqui, que é uma obra balizar todo o debate sobre o nazismo e o conhecimento historiográfico sobre o nazismo, é a primeira parte de uma trilogia de um dos principais historiadores do nazismo, que é o Richard Evans. O Richard Evans escreveu A Chegada do Terceiro Reich. Conta o processo de ascensão do nazismo na Alemanha. O Richard Evans, junto com o Ian Kershaw, é talvez o maior conhecedor no mundo do processo de ascensão do nazismo ao poder e de como eles governaram a Alemanha, levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. Nós precisamos conhecer a história.
Esses dias, quando se completou aí mais de 70 anos, 77 anos da libertação do campo de Auschwitz, eu falei, um dos problemas que nós enfrentaríamos nos próximos anos é a falta dos testemunhos oculares. Daqueles que vivenciaram a experiência de viver em um campo de concentração. Os sobreviventes do Holocausto, eles estão morrendo porque a erosão do tempo leva a isso. Então nós estamos perdendo os testemunhos. E daí boçais, babacas, idiotas, ignorantes e gente maliciosa tenta transformar o que aconteceu na Alemanha, aquela experiência, numa banalidade, como se fosse uma mera discordância. Não, o assassinato em massa, senhor monarque, não é uma mera discordância. E é isso que todos nós devemos ter em mente.